Graça e paz, mulheres bem-aventuradas, sejam muito bem-vindas a esse devocional. E quero saber o que Deus falou com você no vídeo passado. Deus te trouxe à luz alguma situação de rejeição? Você está gostando? Deixa para mim aqui nos comentários o que Deus tem falado com você, ou se você está gostando, está sendo esclarecedor para você, amém? E hoje nós vamos para o segundo capítulo do livro A Raiz de Rejeição, da pastora Joyce Meyer. Esse segundo capítulo nós vamos fazer em 2 vezes, porque ele é maior do que o primeiro capítulo, amém? Então, quero já começar. O capítulo 2 diz assim: rejeição, causas e consequências. Diz assim a autora: recentemente eu estava na manicure e uma mulher começou a me contar sobre o incidente que aconteceu com seu filho de 4 anos. Ela disse: meu filho estava bastante empolgado em participar de um time de futebol. Ele treinava e treinava. Nós fomos ao jogo para vê-lo e foi simplesmente horrível, Joyce. E eu lhe perguntei: o que aconteceu? Ela respondeu: bem, tudo estava indo bem até a metade do jogo. Então um garoto maior aproximou-se e deu um soco no estômago do meu filho. Ele curvou-se e começou a chorar. O garoto então disse algo ao meu filho, que apenas correu pela lateral do campo chorando incontrolavelmente. Ele soluçava muito. Finalmente fui até ele e consegui que se acalmasse um pouco. E lhe perguntei: filho, o que aconteceu? Ele respondeu: aquele menino socou meu estômago e me disse: você não é bom, você nunca aprenderá a jogar futebol, você não faz nada certo, saia deste campo e não volte mais aqui para tentar jogar conosco. Quando eles voltaram para casa, seu filho disse: nunca mais voltarei aqui. Olha isso. É isso que o diabo quer fazer com as pessoas, quer fazer com a gente. Observa que esse menino estava lá jogando futebol e porque alguém falou para ele que ele não prestava para nada, que ele não ia conseguir nunca jogar, que ele tinha que ir embora daquele campo e não voltar nunca mais, ele aceitou aquelas palavras na vida dele. Ele aceitou, sabe por que ele aceitou? Muitas vezes porque o pai não o validava na sua casa. O pai dele não falava que ele podia, que ele conseguia. Foi por isso que ele aceitou de uma forma tão forte que aquela acusação, aquela situação, isso foi na vida dessa criança. Mas quantas vezes já lançaram palavras contra mim e contra você? Será que você consegue lembrar aí? Palavras que lançaram contra você, desde lá a sua infância, ou a sua adolescência, ou até mesmo casada. Palavras que o marido disse: olha, você nunca vai conseguir dirigir, você é uma burra, você não consegue entrar numa faculdade, e aquilo te travou? Hoje você tem até medo de dirigir? Será que você está conseguindo se identificar? Olha aqui o que ela diz. Problemas como rejeição estão profundamente enraizados. E receber ajuda não é tão simples quanto ir até o altar, fazer uma oração, então sair e esperar que tudo seja diferente da noite para o dia. Você tem de cooperar com Deus para obter a sua cura. Para fazer isso, você deve desejar investir seu tempo, gastar dinheiro com materiais como livros e uma boa Bíblia e dar 100% de si mesmo para tornar-se um bom estudante da palavra. Se você fizer isso, garanto que gradualmente será transformado. Então, a Joyce Meyer, ela fala aqui que não adianta ir lá no altar, pedir oração, ou então apenas falar: eu já me senti rejeitada e eu renuncio à rejeição, e não alimentar essa cura em você, não alimentar a palavra de Deus em você. Deixa eu te falar uma coisa: os remédios, eles curam muitas enfermidades, mas questões de alma, só a palavra de Deus cura. O remédio, ele vai ajudar uma pessoa a levantar da cama da depressão, vai tirar aquela tristeza terrível, mas a causa,
que levou a pessoa a ficar em depressão, como por exemplo a rejeição, só curando a alma. E Jesus é especialista em curar almas. Ele já curou a minha e sempre quando eu preciso, ele vem com o bálsamo dele, curador na minha alma, mas eu preciso ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Não é ficar buscando profecias, buscando uma profeta para falar com você, não. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, é a maior profecia, é a boca de Deus falando. Então a gente precisa se alimentar. Eu preciso ler ali os evangelhos, o Novo Testamento, o Velho Testamento, e ali nós vamos entendendo tudo que Deus pensa ao nosso respeito, entendeu, minha irmã? Nós vamos começar a entender o quanto Ele nos amou primeiro. Isso leva tempo. Isso a gente precisa cultivar. Muitas vezes uma rejeição que a pessoa ficou a vida inteira sofrendo por ela não vai, só de saber de uma informação que Jesus a amou, ser curada do dia para a noite. Ela vai ter que sempre estar falando para a alma dela. Sempre que precisar, amém? Sempre que ela sentir uma situação de rejeição. Jesus já me amou primeiro. Jesus já chegou na minha história primeiro, ele já me aceitou. Eu não preciso de aceitação humana. Aqui a Joyce Meyer vai dizer também sobre segurança versus insegurança. O que é insegurança? Certa vez li um artigo que descrevia insegurança como um distúrbio psicológico que está assumindo proporções epidêmicas. Que é epidemia, gente? Aquele vírus que pega geral, na nação toda. Aqui ela está falando que é um distúrbio emocional que está virando epidêmico, ou seja, a própria ciência diz que a rejeição, todo mundo está propício a ter esse sentimento. Só que a rejeição traz insegurança. Agora, olha o que ela diz. Sua segurança não depende dos seus recursos financeiros, do seu trabalho, da sua aparência, de como os outros reagem a você ou como o tratam. Não baseie sua segurança em sua educação, na grife de suas roupas, no carro que dirige ou no tipo de casa em que você mora. Não baseie sua segurança em quem é o seu cônjuge, ou se tem ou não filhos. Não coloque sua segurança em nada além de Jesus Cristo e nele somente, pois ele é a rocha sobre a qual você deve se firmar. Tudo o mais é areia movediça. Pessoas que têm uma raiz de rejeição, elas tentam ser aprovadas de alguma forma. Eu me lembro que eu morava numa casa muito simples e eu falava, quem vai querer casar comigo se eu moro numa casa tão simples? Como alguém vai querer casar comigo com essa minha posição financeira? Eu achava que as pessoas gostariam de mim se eu tivesse dinheiro. Existia uma raiz grande de rejeição em mim e eu não sabia. Eu não entendia que aquelas situações, aqueles complexos que eu tinha era por conta de rejeição. Aqui eu até coloquei uma nota que a Joyce Meyer, ela fala que ela só se sentia feliz, segura, quando após as ministrações dela, as palestras dela, muitas pessoas viessem a falar com ela, lá cumprimentá-la, falar que foi uma bênção, uma ministração. E ela falava que o diabo já sabia que isso ia ser triste para ela, caso as pessoas não fossem lá na frente, e muitas vezes elas não iriam. Muitas vezes as pessoas não iam. E ela entendia que era um mover diabólico mesmo para pegar as emoções dela. E aquilo que era para ser bênção, dela saber que ministrou a palavra do Senhor, a palavra curou, a sua recompensa era as pessoas ir lá agradecê-la, ir lá falar que a palavra foi boa. A sua alegria era essa, porque ela precisava ser aceita. E sabe quando a pastora Joyce Meyer começou a ser curada da rejeição? Aos 50 anos. Olha que terrível. Tanta prisão durante tanto tempo. Outro trecho diz assim: você pode ter um problema desde que o problema não o tenha. Você é mais que vencedor. Entende que nós vamos passar por rejeição, mas a rejeição não pode nos ter? Nós precisamos trazer luz sobre esse sentimento, luz sobre essas palavras que as pessoas muitas vezes falam ou nos rejeitam através de palavras, de atitudes.
nós vamos ter esse problema, mas o problema não pode nos ter, amém? Vocês estão entendendo aí? Dá um like, diga amém, eu estou entendendo. Segurança em Cristo. Você está servindo ao Senhor? Então aqui está uma boa nova. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda a língua que se levantar contra você em juízo, você mostrará estar em erro. Você tem um direito comprado pelo preço de sangue para sentir-se seguro, para crer que é digno e precioso e gostar de si mesmo. Agora eu quero ler esse trecho. A expressão grega para segurança é estar em pleno controle. Controle do quê? Das emoções aqui nesse caso. Eu realmente gosto dessa definição porque pessoas que são inseguras não conseguem ter controle de suas vidas. O diabo prevalece sobre elas e as atormenta. Pessoas inseguras são constantemente atormentadas pelo que as outras pessoas pensam. Elas possuem uma raiz de rejeição na vida e frequentemente terminam sendo manipuladas e controladas pelos outros. São pessoas que vivem para agradar as outras, ao invés de seguir a direção do Espírito Santo. A definição grega da palavra segurança inclui ter pleno domínio, ser forte, governar e estar sem ansiedade, livre de cuidados. Agora observe essa palavra encorajamento em João 3,18. Aquele que crê nele não é julgado, aquele que não crê já está julgado. O que isso significa? Simplesmente que para aqueles que creem em Cristo não há condenação nem rejeição. Somente aqueles que o rejeitam estão sujeitos à condenação. Se você é um crente, descobrirá que Jesus nunca o rejeitará. Aleluia! Glória a Deus. Entendeu então que uma pessoa insegura, ela é fácil de ser manipulada? As pessoas que vão ditar aonde elas vão estar, o que elas vão fazer, o que elas vão falar. Uma pessoa com essa raiz de rejeição, tudo ofende ela. Uma pessoa com raiz de rejeição, ela vai se sentir muito desapontada se ela for corrigida. Muito rejeitada se ela for corrigida, ainda que a correção venha com amor. Isso é raiz de rejeição. Essas pessoas com raiz de rejeição, por que as pessoas manipulam ela? Porque elas vão andando de acordo com a aceitação dos outros. Então, não com o que Deus está falando. Olha, Deus manda, por exemplo, você ficar nesse lugar, você fazer isso. E daí você faz tudo o contrário, porque quem manda em você são as circunstâncias. Então, se aqui me aceitam, eu fico. Se aqui não me aceitam, eu não fico. Mas é bem verdade que eu concordo para você celebrar quem te celebra. Mas muitas vezes Deus está mandando você fazer algo e ficar em certo lugar, mas o que manda na sua vida realmente é a aceitação das pessoas. Escreve aí no seu caderno. Você está fazendo algo, está mudando a sua vida, alguma situação da sua vida, ou deixando de fazer por falta de aprovação humana? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha só o que diz o Salmo de número 27, versículo 10. Diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolherá. Você compreende isso? Embora minha mãe e meu pai me abandonem, Deus me torna e me toma e me adota como sua própria filha. Aleluia, glória a Deus. Ainda que a mãe, o pai abandonem e rejeite, o Senhor, minha irmã, jamais te abandonará. Jamais nos abandonará. Então, não movimente sua vida por aceitação. Não movimente sua vida pelo que aplaudem ou não a você. Movimente sua vida se sentindo amada pelo Pai e se sentindo direcionada por Deus, não pelas rejeições que você muitas vezes acha que está sendo rejeitada. Amém? Ou até está de fato. Mas não se mova por isso.
Não se mova por rejeição humana, se mova por aceitação humana. Glória a Deus! Que bom que você ficou até o final. Quero que você curte esse vídeo, se foi edificante para você, comente e compartilhe com o máximo de mulheres que você puder. Glória a Deus! Vamos orar para agradecer ao Senhor? Pai, eu quero agradecer a Ti por esta palavra, agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, agradecer a Ti, Pai, por ter nos amado primeiro, por ter nos escolhido, ter nos aceito, Pai. E hoje nós podemos ser livres em Ti, podemos nos aconchegar nesse amor, podemos nos encontrar em Ti. Eu quero orar pelas minhas irmãs, que esses vídeos venham trazer cura sobre a alma delas, para que nada venha fazer as Tuas filhas deixar de viver tudo o que o Senhor sonhou e planejou para elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Deus te abençoe, graça e paz, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amo a sua vida.